E como eu disse para os irmãos, né, quem quiser mais informação sobre o nosso trabalho, basta entrar na nossa página do YouTube, que temos uma página, o nome da nossa igreja, né, a Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos, e no Face, Batista Missionária. E ali você vai ter mais informação ao nosso respeito, saberá um pouco mais dos nossos trabalhos. Nosso curso, temos um seminário teológico também, que agora a gente estava estudando as possibilidades de abrir ele para um EAD, e agora na pandemia ele virou 100% EAD. Então Deus sabe o que faz, e a gente está feliz com essa fase. Inclusive, querendo Deus, no segundo semestre agora, ou melhor, no segundo semestre, que seria, no caso, nossas aulas são trimestrais, nós teremos a grade, inclusive, de escatologia. E último detalhe, né, trabalhei no mercado financeiro durante praticamente minha vida toda, desde os 14 anos de idade, e nesses últimos 10 anos eu ia me dedicando somente ao Ministério Integral. E o pastor Elias é um grande amigo que nos conhecemos lá da época da Bolsa, da conhecida Igrejinha da Bolsa, que nós tínhamos um grupo lá que assim nos conhecíamos. É isso mesmo, ali foi nosso momento, né, que nós tínhamos ali com Deus, foi nosso seminário, foi momentos de experiências ali com Deus maravilhosos. Eu só tenho experiências boas, né, de tudo aquilo que nós vivemos ali na famosa Igrejinha da Bolsa. Pastor Rai, vindo aqui para o nosso assunto, quando nós falamos escatologia, nós já pensamos, ou muitas pessoas pensam no Apocalipse, né? Mas nós sabemos que esse tema aí está por toda a Bíblia, principalmente no final ali de cada livro profético, né? Há sempre um trechinho ali. A maioria dos livros termina falando sobre escatologia. Jesus, né, nos seus sermões, ele entrou nesse assunto. A maioria das parábolas, né, eu tenho ministrado sobre ela, no finalzinho ali, no seu contexto, ele vai entrar, principalmente na questão do juízo final, e está direcionado, né, por toda a Bíblia esse tema. Então, só para ficar claro aqui, o conteúdo sobre o tema escatologia, ele realmente está distribuído aí, não está? Por toda a Bíblia? Sim, sim. Esse é um assunto mencionado, eu diria, desde o início que o homem peca, né? Porque pode ver que a própria sentença de Deus, né? Deus cria o jardim do Éden, Deus cria o paraíso, coloca ali o homem, e sobre as instruções, Deus tinha dito desde o início, a alma que pecar, morrerá. E pode ver que ali, logo nessa menção, a gente já vê uma centelha do profecia sobre tanto a nossa finitude, que é nessa existência, quanto também a questão do último momento do ser humano. Então, no livro de Gênesis, por exemplo, né, só dando uma citação, como você mencionou, a gente vê que logo no capítulo 3, ali já fala sobre o Redentor. Gênesis falando sobre o descendente da mulher. Então ali nós temos, quando o Senhor fala, né, que do ventre de uma mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, que essa serpente feriria o calcanhar. Então a gente vê ali que ali é o proto-evangelho, ali gera o nascimento do evangelho. Mas também, quando Deus diz ao homem sobre essa questão de que a alma que pecasse morreria, a gente já vê ali também como se fosse um julgamento. Então, a história da Bíblia é uma história que ela vai mostrar o amor de Deus em primeiro lugar, mas ela vai mostrar também essa questão dos finais dos tempos. Sempre Deus, ele pontua no final, não é para mostrar simplesmente que ele é um Deus que julga, mas ele pontua o final para poder fazer-nos lembrar de que sem ele nós não somos nada. É mais ou menos como os mandamentos, os 10 mandamentos.
Muitas pessoas têm aquela impressão que Deus ele trabalha no negativo. Não. Se Deus trabalhasse no negativo, ele não mostraria o seu grandioso amor. O Apocalipse também não é um livro negativo, assim como todas as profecias em cada período na história da Bíblia. Quando Deus pontua a questão do julgamento, quando Deus pontua a questão do acerto de contas, nada mais é do que nos trazendo a consciência de que em breve nos encontraríamos com Ele. Porque pode ver, todos nós temos a impressão que a gente não vai morrer. É como Eclesiastes diz, a eternidade está plantada dentro de nós. Fato, nascemos para viver eternamente. Ou, como eu diria, nascemos para viver uma vida imortal. Nascemos no momento e não morreremos, seja para a glória de Deus ou para a condenação eterna. Então, essa situação do grande dia da ira de Deus, do grande dia do acerto de conta com a humanidade, das revelações bíblicas, todas elas foram muito bem trabalhadas. Na realidade, o assunto do Apocalipse está em todas as Escrituras. No entanto, alguns livros do Velho Testamento, principalmente o profeta Daniel e Zacarias, dão uma ênfase maior. E nesse contexto, a gente vai vendo, ele sempre nos chama àquele último momento. Porque essa é a grande questão. Deus, como eu falava há pouco, não sei se vocês ouviram, os mandamentos chamados os 10 mandamentos ou decálogo, por exemplo, a gente tem uma impressão que Deus trabalha conosco no negativo. E isso não é verdade. Aí alguém pode me perguntar, mas os 10 mandamentos começam com a prerrogativa do não. Não adorarás outros deuses, não matarás, não cobiçarás. Na realidade, ali, pode ver que de tantas revelações de Deus, as revelações sempre são positivas. É que nos mandamentos, Deus está preservando a nossa vida. E quando Deus preserva a nossa vida ou a vida do outro, então são mandamentos de preservação. Por isso que ele diz, não mate, não roube. Mas em todo o contexto da revelação de Deus, ela é sempre um contexto nos mostrando, se prepare, porque um dia você vai voltar para mim. Se prepare, porque um dia eu vou me encontrar com você. E essa é a grande questão. Então, assim, o Apocalipse, quando a gente lembra, ainda mais em dias como esse, a gente fica meio assustado, ou de praga, ou de guerra. Por outro lado, ele não deve ser lido como um livro de julgamento. É um livro de acerto de conta, mas a gente tem que lembrar que ele é um livro de resgate. É o grande livro do resgate. É o livro do acerto de contas, não pela condenação em si, mas pela absolvição. Pode ver que o tribunal que ele revela para nós é um tribunal do trono branco, mostrando o quê? Mostrando a possibilidade de voltar, mostrando a possibilidade de nos encontrarmos. Porque quando a gente olha para essa questão do reencontro, o reencontro só acontece porque Ele nos ama. O reencontro só acontece porque Ele nasceu para morrer, para cumprir os mandamentos e depois para nos redimir na cruz. Então, na realidade, é claro que é destacado o julgamento, é destacado a punição, mas quando a gente olha assim, fica muito pesado. Por isso que a gente tem que ter o peso, sim, para que a nossa consciência caia na doce realidade que precisamos de Deus, mas na realidade o que mais Deus espera de nós é a consciência de que Ele nos ama e de que o Apocalipse, ele é um retorno à consciência do amor de Deus. Consciência que Ele deixa para nós essa revelação, tentando nos atrair de novo para Ele. Por isso que o medo faz parte da nossa vida, e graças a Deus pelo medo. Porque o medo nos remete, opa,
vou ter um acerto de contas. E é aí onde a gente abre os olhos, para que a gente seja interrompido, né, o sono, que o mundo nos embala, que a vida nos embala, né, que as doces ilusões e conquistas nos embalam. Pode ver que a própria Escritura diz que a nossa vida é como a erva, e a glória da nossa vida é como a de uma erva do campo. Murcha-se a flor, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor, ela existe para sempre. Então, Deus, ele mostra essa perenidade, né, que somos passageiros, e é de propósito. Por isso que também o sábio lá em Eclesiastes vai falar sobre que há mais sabedoria numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque na casa nós nos lembramos do final de todos nós. E o Apocalipse é esse livro, e por isso destaca o medo, porque é nessa hora que realmente a gente vai pensar, será que eu estou para me encontrar com o meu Redentor? Então, essa é a grandeza. Até no medo. Amém. Alguns livros, né, ou seja, a classificação de alguns livros é livro mesmo, né? Outros são carta. O Apocalipse, afinal, é um livro ou uma carta? E se for, o que nós podemos dizer sobre a forma como ele foi escrito? Então, teologicamente, meu professor querido, José Ribeiro Neto, ele classifica que todo o Velho Testamento, ele é um mestre na área linguística, ele é um mestre na área bíblica, é um dos pastores mais brilhantes que eu já conheci, e piedoso, e crente, o bom que ele é crente. Ele explica o seguinte, que o Velho Testamento, ele é classificado como livro, todo o Velho Testamento. Então, por exemplo, nós geralmente dizemos, né? Primeira Samuel, gênero masculino, deveria ser lido como primeiro Samuel. Já o Novo Testamento, como são cartas, epístolas, o gênero é feminino. A única exceção se dá para o livro de Apocalipse, que aí, segundo Ribeiro Neto, pode ser chamado porque é uma carta, mas é um livro. É uma carta por se tratar de um texto pastoral, de um texto profético. Então ele entra dentro dessa nomenclatura. Então você pode tratá-lo como livro ou como carta. E isso é a aula que o pastor José Ribeiro Neto, que a professora Aparecida aprendeu, e eu aprendi com a professora Aparecida. Porque muitos, né, dizem a carta, né, outros falam o livro, então os dois termos, né, são corretos. Então, na nossa outra edição sobre o tema, você entrou aí, deu uma pincelada de leve aí sobre o grande avivamento, sobre a apostasia, né? E só que o tema, assim, ficou bem superficial, né? Quer acrescentar algo sobre esse tema? O grande avivamento, a apostasia? Acho muito pertinente, porque quando a gente trata, né, das linhas finais dos tempos, que é aquela questão de que a profecia bíblica vai falar, tá, essa é a grande questão. O nosso mestre, ele vai nos buscar e Tessalonicenses ensinar que no ressoar da última trombeta. Então, os textos também todo olho verá. E as cartas vão também dar uma ênfase de que todos os joelhos se dobrarão. Então, a Bíblia mostra que o retorno de Jesus, e dentro das linhas que nós aprendemos no seminário das correntes da teologia, a gente tem aquelas linhas sobre o arrebatamento que Jesus... Nós não entendemos o seguinte, indiferente da linha teológica de quando será o arrebatamento, esperamos
a grande a grande maioria acredita de fato que Jesus ele virá, buscará o seu povo e aí começará aquele período da tribulação. E quando nós imaginamos essa cena, a gente imagina uma cena onde o anticristo ele reina. E a igreja, nesse exato momento, quando a gente lê o período de anos de tribulação, 3 anos e meio, e grande tribulação, mais 3 anos e meio, que ao total são 7 anos, que seria a última semana de Daniel, a profetizada das 70 semanas, para todos nós, o seguinte, que nesse período o anticristo vai reinar e depois ele vai se demonstrar como o Messias Cristo, é um falso Cristo. E essa é uma grande perseguição entre o povo judeu, entre aqueles que eram crentes e que não foram arrebatados. Tal. Naquele livro, Deixados para Trás, ilustra bem aquele piloto de avião que, se não me falha a memória, é um piloto de avião que a esposa é idosa e de repente ela desaparece. Para ele se vê vendido, porque ele falou, uau, todos aqueles homens piedosos foram embora e agora estou aqui. Mas a gente esquece de um fator, indiferente da linha teológica, que naquele exato momento, que seriam os momentos finais dos últimos, acontece um grande avivamento. E é isso que é destacado, e é isso que é lindo nas histórias do Apocalipse. Por quê? Porque assim, o derramamento do Espírito Santo sobre a terra, a Bíblia também mostra que também há uma apostasia. Então, é como se o mundo fosse uma categoria, de fato, apóstata, fria, insensível. Seriam duas grandes realidades que o mundo vai enfrentar. Pode ver que em Atos 2, quando o profeta Joel profetiza sobre que nos últimos dias seria derramado sobre todo aquilo que inaugura-se em Atos 2, continua sendo real e presente na história da humanidade durante esses 2000 anos. Porque no relógio de Deus, os últimos dias é um período que não tem limites, 1000 anos é manado. No entanto, o que acontece? Então, aquilo que começou em Atos 2 não parou. Por isso que nós chamamos que nós estamos na dispensação dos gentios. Pode ver que todo o período da história, onde homens e mulheres se renderam a Cristo, houve um derramar do Espírito Santo. Então, quando realmente o Senhor estiver às portas, ou perto do seu retorno, haverá uma apostasia imensa, por isso que a Bíblia vai mencionar avarentos e etc, profecias que mostram isso, mas ao mesmo tempo, a Bíblia vai mencionar claramente, lá no livro do pelo amor a Cristo. E muitos dedicarão a sua vida como uma oferta gratuita. Lindamente, no livro do Apocalipse, duas coisas que são extremamente relevantes e poderosas, que é uma das duas testemunhas e também a nomeação de 144 mil. Gente, tem uma coisa, tem esse lado lindo, né, do Apocalipse, da escatologia que o nosso pastor ele aborda com tanta maestria, né, que Deus tem dado a ele, essa visão positiva, né, sobre o Apocalipse, essa visão que trata de mim, de você, que trata daqueles cristãos fiéis que realmente querem compromisso sério com Deus, e ele começou a abordar aqui, só que a gente vai mudar a nossa forma, né, de fazer conexão. Então, para amanhã, nós vamos voltar aí com uma outra proposta para que você possa acompanhar. Eu agradeço aqui o pastor Rai, depois eu acerto com ele os detalhes aqui pelos bastidores.
mas eu quero orar com você, orar por você. E nós vamos ficar agora mais curiosos ainda, né? Que visão é essa que traz essa visão positiva, né? Sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento. Na edição passada foi magnífico, né? Quando ele abordou, né? Que o Gênesis é o homem deixando Deus, né? Deixando o Éden. E o Apocalipse ele retrata esse retorno do homem para Deus, esse retorno do homem com Deus, voltar, né? Estar de novo com Deus, essa vida com Deus que nos é proposta, né? Então, para o cristão fiel, aquele que aguarda, né, a volta do Senhor, que está vigilante, realmente é um despertar de esperança, porque nós aguardamos a vinda do Senhor com muito entusiasmo, né? Nós terminamos aqui no TBC Taboão, em todos os nossos núcleos, com essa afirmação, né, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Algumas pessoas às vezes vêm me perguntar: pastor, por que a gente encerra o culto com Maranata? O que quer dizer isso? Eu falo: Maranata é justamente o que a gente fala depois. O significado é: ora vem, Senhor Jesus. Então há essa expectativa na igreja, a noiva. E quem não ficou ansioso, né, pelo seu casamento, momento de se encontrar, de realmente firmar a aliança. Então, para a igreja, que é a noiva, tem essa expectativa, né? O dia do casamento, o dia que realmente nos encontraremos com Ele e viveremos com Ele para sempre. Então, nós vamos trazer essa abordagem aí com o nosso pastor, e a proposta é fazer de uma forma diferente. Como não está rendendo nessas chamadas pelo Instagram, você vai conseguir acompanhar por aí, mas nós vamos fazer de uma outra forma essa conexão para que chegue com mais qualidade para você e não tenha essas interrupções. Desde já eu agradeço a disposição do nosso pastor, que está aí, né, nos instruindo na palavra de Deus. Amém?